Aí galera, tô aqui em frente ao Firehouse Subs, não sei se vocês conhecem esse restaurante aqui, como se fosse um Subway no Brasil, bem gostoso, o preço deles é bem legal. Passei aqui em frente, não vou comer lá, só tava passando aqui antes de começar esse vídeo. E tamo de volta, mais um vídeo aqui no canal, não sei se vocês estão ligados, mas essa semana, cara, a Bolsa Americana bateu a máxima histórica, não uma, não duas, mas 3 vezes em dias consecutivos. E fechou sexta-feira agora na sua máxima histórica também. O Bitcoin está entre 117 mil, 118 mil, está variando aí nesses dois valores aí, cai e sobe um pouco. Perto das suas máximas históricas, se eu não me engano foi 123 mil. XRP, que é outra moeda digital, bateu máxima histórica semana passada. Ethereum também está perto das suas máximas históricas, que eu acho que é 4.500 dólares, está agora 3.800. E por que eu estou falando isso? Porque o Ibovespa literalmente está caindo. Eu não sei vocês, mas eu vou colocar o gráfico aqui do Ibovespa e vocês vão conseguir ver o canal que o Ibovespa se encontra agora. Analisando de uma forma técnica o Ibovespa, provavelmente o que o gráfico nos diz é que ele vai buscar cair pelo menos entre 7 a 10% ainda nesse momento de realização, por causa de todas as sanções que os Estados Unidos têm colocado no Brasil e nos seus respectivos ministros, né? Que já não é novidade para ninguém isso aí. Enquanto isso, o SP500 está batendo a máxima histórica aí, chegando em mais de 6 mil dólares no seu combinado. E cara, eu tenho que te perguntar uma parada. Você está investindo em quê? Eu quero saber qual que é a carteira de vocês. Para quem não sabe, eu comecei esse canal aqui cobrindo investimentos. Trabalhei na XP Investimentos por um tempo, quando eu morava no Brasil. E desde quando eu mudei para os Estados Unidos, todo o meu patrimônio ele se dolarizou. Eu não deixo mais nenhum centavo na Bolsa Brasileira. Simplesmente porque eu acho que o risco-retorno não faz mais sentido. As pessoas próximas de mim também que investem, eu literalmente falo para elas que não vale a pena. Esse risco-retorno ele não é apetitoso quando se trata de Brasil e sua bolsa. Agora, por outro lado, para quem tem muito dinheiro, eu acredito que a bolsa, não a bolsa, né? Eu acredito que o Brasil ele seja um dos melhores pagadores de renda fixa do mundo ocidental e de um país que você pode realmente acreditar, né, que ele vai pagar. O Brasil, por mais que ele tenha um risco político, um risco gigantesco político, na verdade, o Brasil sempre foi um bom pagador de dívida. Então acredito que aqueles que estão em renda fixa estão recebendo ali, entre aspas, um bom rendimento, mas que quem conhece um pouquinho a mais sabe que, na verdade, se estão te pagando 15, 16, 18, até 20% ao ano, eu vi gente fazendo 20% ao ano sem fazer nada, é porque o seu dinheiro está desvalorizando. Isso se chama inflação, tá bom? E a inflação no Brasil, ela está crescendo. Então as pessoas, ao invés de imprimir mais dinheiro, o que eles fazem? Eles só pegam o dinheiro que você tem na sua conta e eles pagam juros para você por estarem usando aquele dinheiro de uma forma que eles conseguem fazer o que eles quiserem, eles governam, né? Então quanto maior o risco for no país, quanto maior a inflação for no país, maior a taxa de juros que esse país vai ter e mais os juros que eles vão te pagar. Mas eu só tô falando isso porque é o seguinte: hoje eu vejo várias e várias oportunidades aparecendo na Bolsa Brasileira. É impossível falar que não existem. E provavelmente nos próximos 8 a 9 meses, caminhando para as eleições de 2026, dependendo do cenário político, vai fazer um pouco de sentido começar a transformar a carteira um pouco em real e olhar para a Ibov11 e alguns outros ativos que ficaram bastante interessantes, cara. Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil, a ação do Banco do Brasil está 20 e poucos. Quando na história que já se viu isso? Um banco daquele tamanho, entendeu? Um bom pagador de dividendo, um banco gigantesco. Uma máquina que criaram, né? Na verdade, de fazer dinheiro. Então é o seguinte: não acredito que seja o momento agora ainda de você pegar tudo que você tem e mandar para o Brasil para investir lá. Mas é o momento de começar a analisar alguns possíveis investimentos que vão se tornar atrativos lá na frente. Por enquanto, o que eu tenho visto de oportunidade
no cenário global de investimento. Como sempre, eu já falei antes para vocês, Bitcoin. Eu particularmente acredito que Bitcoin ainda esteja nos seus estágios iniciais do bull market. Por que eu estou falando isso? O Bitcoin hoje está com um market cap de 2,4 trilhões de dólares, juntando o mundo inteiro, né? E o potencial é que esse market cap do Bitcoin chegue a 10 trilhões até 2030. Isso significa pelo menos 4, 5 vezes do valor do Bitcoin hoje. Então o Bitcoin ele pode quintuplicar ou até multiplicar por 6 aí até 2030. Cara, 2030 é literalmente logo ali, são 5 anos. Então o seu Bitcoin ele pode literalmente multiplicar, na verdade dobrar de capital, de valor, todos os anos até 2030. Agora, por favor, nada que eu estou falando aqui é recomendação de investimento. Mas uma coisa é a verdade, o Bitcoin é a única saída que existe no mundo contra a inflação. É a única moeda que é descentralizada e a única moeda que vai conseguir salvar a humanidade do caos geral, que é um negócio chamado inflação. Que é quando os governos imprimem dinheiro sem pensar nas suas consequências. Então, se você não tem Bitcoin, eu acredito que seja um momento legal de começar a analisar Bitcoin. O segundo cenário que eu estou vendo também no mundo, Ethereum. Ethereum também é uma moeda que cada vez mais vai ser necessária quando o mundo ele caminha mais para tokenização, para virar em token. Ou seja, o que é um token? Um token, hoje a Avenue e algumas outras empresas de investimento e bancos, seguridades do Brasil, já fazem isso com algumas ações, chamam ADRs, que é o quê? É o recibo de uma ação americana que você investe no Brasil. Acredito que a Avenue faça muito isso com as ações americanas. O token é quando uma pessoa do Brasil vai ter acesso a uma empresa chinesa que opera em mercado 24 horas, sendo que você está no Brasil, mas você vai conseguir comprar aquela ação por meio de token. Então, uma ADR que é feita por dentro da blockchain. E eu acredito que isso seja um pouquinho complicado para você entender, mas eu vou fazer mais vídeos sobre a tokenização lá na frente. Não é algo tão fácil de você entender assim. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso vai ser feito pelo Ethereum. Ethereum vai ser o canal, pensa numa rua. Ethereum é o canal que leva esses carros na rua. E os carros são os tokens que vão ser feitos. E tem alguém me ligando aqui, depois eu atendo. E o Ethereum vai ser o canal onde esses tokens vão ser levados de um lugar até outro. Dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, da China para os Estados Unidos e vice-versa. E assim por diante. E é isso. Eu acredito que no mercado de criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, acredito que todo o resto seja um pouco de distração até demais. E existem algumas companhias também na Bolsa Americana que vale a pena prestar atenção, principalmente a parte de saúde, de healthcare, que apoiou muito nos últimos dias. E eu vou fazer uma cobertura legal sobre isso aí. Voltando um pouco sobre a ideia original do canal, que é falar sobre o mercado de investimento, ações e criptomoeda. Vou estar postando cada vez mais de uma forma que você consiga entender a minha linha de raciocínio e nada que eu falar, claro, nada que eu falar é uma recomendação de investimento, porém, tudo que eu falar, eu acredito que vale a pena você dar uma estudada e analisar baseado no seu perfil se vale investir ou não. Só que a tendência é uma. A tendência é o seu dinheiro valer menos e Bitcoin valer mais. Beleza? Tamo junto. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você acha que eu tô falando. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Como sempre, foi um prazer falar com vocês mais uma manhã, nesse dia lindo. É nóis, até a próxima.